Bora, né? Vamos nós. Hã? Tô tomando. Aqui, ó. Né? Começou? Fala, fala, rapaziada. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todos, né, bem-vindos. Ah, tá dando certo aí? Mais uma aulinha nossa de ciências, né? Tem o pessoal aqui que tá fazendo aqui um piquenique aqui dentro. Mas vai enfrentar o sono sexta-feira à noite, né? A semana puxada, né? Eu tava matando um leão de manhã, amarrando outro de tarde para outro dia, né? Ontem quase que eu morro, né? O leão quase que me come. Mas sobrevivemos, né? O cafezinho pra gente poder aguentar esse rojão. Olha só, nosso TDzinho de reta final, né? Vocês todos têm um TDzinho? Se não tem, né? A gente vai espelhar as questões aqui. Eu já fiz da primeira até a sétima questão. Mas se você de casa, o pessoal daqui tiver alguma dúvida, eu vou só fornecer o gabarito aqui rapidão para eles. Pode ser? Rapidão aqui, ó. Se você não tiver, pronto. É agora. Olha só, a primeira questão... Página 22, né, do material físico, né? Página 22, né? Que o professor aqui é bilíngue. Acho que tem alguma coisa nesse café, meu povo. Oi. Questão 3. Qual que é? Tá bom. A gente pode mudar o gabarito. Vamos... Passou já. Deixa eu ver aqui. A 21. Ecologia é uma ciência ampla e complexa, direcionada ao atendimento funcionamento da natureza. Só tirando uma dúvida aqui do presencial, viu, povo do online? Só um minutinho. Considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar. Ah, esse aqui é do primeiro simulado, é? Não, que simulado? Acho que não foi eu que fiz esse simulado, não tô lembrado, não. Ah, entendi. Não é porque eu achava que eu fiz um simulado recentemente, aí eu comecei a ler o texto e que questão é essa? Ah, entendi. Ó, considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar que um ecossistema corresponde a uma região de transição entre duas comunidades, onde se encontra grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos ecológicos não, né? Ecossistema não é isso, ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos, né, em determinada região. A cadeia, né, ou também pode dizer, né, um conjunto de comunidades, uma comunidade interagindo com fatores abióticos. A cadeia alimentar é definida pelas interações entre fatores bióticos e abióticos, ou seja, pela transferência de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos do seu ambiente. Não, deixa eu ver aqui. Analogicamente, um habitat corresponde ao endereço de um ser vivo na natureza, enquanto o nicho ecológico é comparado à profissão desempenhada por sua espécie em um determinado ecossistema. Provavelmente é essa mesmo. B é a C, né? A lá está dizendo B. Essa B aqui também é esquisita, tá? Por exemplo, interação, não necessariamente, né? Cadeia alimentar, interação entre fatores bióticos e abióticos. Mas eu vou dar uma olhadinha nela com mais calma, você me permite, depois, tá? Aí eu corrigi. Entendi. Essa aqui eu já tinha feito, né? Pois é, tô conhecendo ela. Aí botaram como simulado, foi? Deixa eu ver se eu acho ela aqui nas minhas coisas.
Pera aí. Mas é isso mesmo. Aparentemente o gabarito é o que você está falando. C de casa é mais correto. É. Eita confusão. Bora nós. Ecologia é uma ciência. O gabarito é C de casa. O gabarito oficial dessa é C de casa, viu? O gabarito oficial é C de casa. Correspondentes focalizadas em elevar as atitudes, não. É C mesmo. É C. É. De nada. Vamos nós. Desculpa aí a demora aqui, pessoal de casa. Eu estava aqui tirando as dúvidas sobre um simulado que teve. Eu não sabia desse simulado, enfim. Vamos nós. Sim, vamos logo gabarito para quem não tem dessas aqui, né? Vamos lá, rapidão. Ó. Eu só fiz as questões de água, que foi de 1 a 7. A primeira, gente, a primeira questão, ela fala que é incorreta, né? O único item correto aí é o D, que diz que a camada superficial da água em recipiente forma uma película com o mesmo arranjo da molécula em toda a sua extensão. Não, a tensão superficial é uma coisa que só se forma na superfície do líquido, não é em toda a sua extensão. Por isso que é o D que é a D que está errada. Na segunda, primeira é D. Na segunda, ele diz assim, ó, alguns insetos são capazes de caminhar na superfície de um lago. Devido ao quê? Devido à tensão superficial C de casa. Ei, se eu te perguntasse o que explica a tensão superficial mesmo, que é a formação da tensão superficial? Qual é o maior bizu que eu te ensinei sobre água? Qual é o nome da ligação que une duas moléculas de água? Alguém lembra? Opa, acho que eu escutei alguém falar. Não vou dizer agora não. Terceira diz assim, ó, as moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de quê, meus amigos? Aqui é coesão, né? Que é a adesão é a outra substância, coesão é com elas próprias. Capilaridade é subir o canudinho, tensão superficial, aquela força na superfície, né? A quarta diz assim, ó, a água apresenta inúmeras propriedades. Ele é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos. D, né? Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. É a resposta dessa. 5, você quer sobre o ciclo da água. A quinta, ele quer saber o quê? Esse ciclo biogeoquímico consiste em uma transformação e circulação da água pela natureza através de quê? Através das mudanças de estado, né? A água fica líquida, vira vapor, vira gás, gás, vira líquida de novo, depois vira sólido e assim por diante. Na sexta, ele quer saber, pode subir um pouquinho mais, por favor? Pronto. Na sexta, ele quer saber em relação às funções da água. Compõe os seres vivos? Sim, né? Irrigação de plantações? Sim. Regulação do clima? Sim. Equilíbrio e conservação da biodiversidade? Sim. Resposta D de dado. Todas as afirmativas são funções da água. A sétima e última. Você quer que eu bote? Desculpa, tá causando confusão aí, né? Vamos anotar aqui então. Vamos lá, ó. A primeira era D. A segunda, C de house. Terceira, C também. Quarta, D de dado. D de day, né, de dia. A quinta,
B de quis. A sexta, D novamente. E a sétima e última, né, sobre a água, ele quer saber o que é correto afirmar. A água própria para consumo é um recurso hídrico limitado. Sétima, C de casa. Gente, a força que une as moléculas de água é a ligação de hidrogênio, tá? Não vai esquecer isso, não. Isso é o bizu Mega Hiper Blaster para tua. As forças que unem as moléculas de água são as ligações de hidrogênio. Ah, desculpa, você quer ver? Hã? Eu não lembro, na primeira aula ele disse assim, ó, perguntou por que a água, qualquer coisa que a água faz, né, vai seguir em ligação de hidrogênio. Pode ir, vai. Esse é o bizu. Ei, mas hoje ninguém vai falar de água, não. Hoje nós vamos falar de ecologia e nós vamos falar de ar. Uma coisa bem simples que o concurso pode perguntar. Quem são os principais constituintes do ar? Tu sabe? Os dois principais constituintes do ar? Dois principais gases? Opa, água. Não. Primeiro, o principal constituinte do ar é o nitrogênio. 80% praticamente, né, quase, da atmosfera é feita de nitrogênio. Né? Dependendo do lugar, o dado oficial é 79%. Dependendo do lugar, muda um pouco. Posso arredondar para 80% e não vou estar errado, não. O segundo, vocês acertaram, é o oxigênio. É mais ou menos 19%. E os outros, o resto dos gases, todos compõem mais ou menos um e pouco por cento, tá? 1%, um pouquinho mais. Cada um desses tem a sua importância. Por exemplo, por que o nitrogênio é tão abundante na atmosfera? O nitrogênio ele é tão abundante, gente, porque ele é difícil de fixar. Para poder os seres vivos acessarem o nitrogênio, a gente tem que fazer a chamada fixação do nitrogênio. E quem é que faz a fixação do nitrogênio? Isso aqui é um assunto de ecologia. Quem faz a fixação do nitrogênio são bactérias, as chamadas bactérias nitrificantes. Um exemplo claro de bactéria nitrificante a gente constata hoje em dia, né? Que é o que? Se tu pegar o milho, o feijão, que a galera planta muito nessa época do ano, se tu olhar para a semente, para semente não, tu pegar o milho, o feijão, tu olhar para a raiz da planta, se tu arrancar a raiz, ela vai ter uns carocinhos na raiz. O que são esses carocinhos? São bactérias, né? São bactérias nitrificantes que vivem em mutualismo com bactérias nitrificantes que vivem em mutualismo nitrificantes, né, para tu anotar aí, tá o nome completo, que vivem em mutualismo com a planta. Aí tu diz, Alan, que diabo é mutualismo? Mutualismo lembra mútuo. Ambas se ajudam. A bactéria pega o nitrogênio do ar e transforma em amônia, que a planta absorve e usa para fazer os seus compostos químicos. Enquanto isso, a planta fornece para a bactéria alimento, proteção, ou seja, ela dá em contrapartida o resto. Né? Uma ajuda a outra e uma não sabe viver sem a outra hoje em dia. Se tu arrancar aqueles carocinhos da raiz, né, tu vê os carocinhos do milho, do feijão, e diz assim, tá muito feio esses caroços, eu vou tirar. Aí tu corta tudinho e plantar de novo, a plantinha não consegue sobreviver. Ela tem dificuldade, porque ela precisa dessas bactérias. Então, isso que é um ponto interessante. A dificuldade de fixar o nitrogênio faz ele ser tão abundante na atmosfera. A gente tem dificuldade de acessar ele. Por exemplo, se a gente acabasse com todas as plantas da Terra hoje, ou com todas as bactérias da Terra hoje, a gente não ia mais conseguir assimilar nitrogênio, não. Porque a gente não tem essa capacidade, não. Outro interessante é o oxigênio. O oxigênio, gente, lógico, o oxigênio ele é o gás da respiração, né? A gente usa ele para respirar. Ele é produzido na fotossíntese, mas tem outra coisa interessante, que aí une os dois assuntos, que é o ar e a ecologia. Qual é o outro negócio interessante? Do oxigênio a gente também forma o gás ozônio,
que é o O3, né? O ozônio. Esse cara aqui, ele forma a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio, rapaziada, tá lá na estratosfera. Camada de ozônio, ela é o filtro solar da Terra. Ela reflete de volta para o espaço a radiação ultravioleta ruim que a gente que poderia matar a gente, que poderia causar vários problemas para a gente. Sem a camada de ozônio não teria se formado vida terrestre, né? Vida que vive em chão firme. Não teria aqui na Terra por causa da radiação do Sol. Então a camada de ozônio ela tem essa importância. Ela filtra a radiação. Filtra a radiação. Filtra a radiação. Filtra a radiação. Beleza pura? Filtra, deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. Filtra a radiação solar. Radiação, principalmente a radiação UVB, que é a radiação ruim. Filtra a radiação solar. Aí tu diz assim, Alan, esses 1% dos gases não são importantes, né? Ele não tem muita função, não. Tem nada, besta. Vai nessa. Ó. Por exemplo, nesses 1% está o CO2, o gás carbônico. E qual a importância do gás carbônico? Vamos lá, deixa eu te explicar. Existe, né, o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa, pessoal? Tu sabe o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, ele não é ruim, e ele é essencial para a sobrevivência na Terra. O que o efeito estufa faz? O Sol, né, o Sun, aquele, ó, né, tu é de Sobral, tu mora aqui, tu conhece bem ele, é íntimo, né? Às vezes parece que a gente conhece, cada um conhece um sol, né? Para ter um sol para cada. Hoje mesmo eu trabalho na escola aqui, tem uns colegas que são de Fortaleza. Aí hoje mesmo, aí o cara tava lá, mas hoje tá muito quente, cara. Que hoje, né, não choveu meio-dia, né? Aqui é clima de serra quando chove meio-dia. Choveu meio-dia, o resto do dia frio. Aí ele disse assim, mas hoje tá muito quente. Aí o outro virou para mim e disse assim, Alan, explica para ele que nós estamos na época mais fria do ano. Aí eu disse assim, ó, cara, eu tenho pena de ti em setembro, em outubro, tá? Eu tenho dó de ti. Olha só, o Sol, ele manda para a Terra o calor. Só que o que acontece? Quando esse calor atinge a superfície do solo, ele é refletido de volta. É por isso, né, o calor ele vem de baixo para cima. É por isso que quem vive atrepado nas serras é mais fresco. Um dos motivos é isso, tá? Não é único. Um dos. O que o efeito estufa faz? Gases que estão lá na atmosfera, né? Quem são esses gases? O CO2 é o principal deles, mas tem também o metano, né? Tem também quem? A água, já te falei sobre isso, né? Quando fica nublado, é uma prova disso, do efeito estufa. Fica nublado, abafa, não é? Abafa? Abafa antes de chover. É por causa da água. A água está aumentando o efeito estufa naquele momento. Esses gases, eles refletem de volta essa radiação. E a radiação, ela fica presa entre a superfície e esses gases, né? Aumentando assim o calor, né? É a temperatura. Consequentemente, isso é top. Isso é top, isso é massa. Ajuda a gente demais. Seres vivos. O problema é que o quê? O problema é que surgiu neste meio do caminho uma espécie, né? A espécie humana, e ela precisava de energia. E ela precisou cada vez mais de energia. E ela achou nesse planetinha que nós moramos, o quê? Ela achou a maior fonte de energia que nós temos hoje, que é o quê? Petróleo, combustíveis fósseis, carvão mineral. Tudo que você queima ligado ao petróleo produz CO2. Aí tu aumentou demais essa quantidade de CO2 e isso aumentou o efeito estufa, né? Aumentou demais em pouco tempo, e aí isso foi que formou o tal do aquecimento global, né? Ou está, né, fomentando o tal do aquecimento global, que é o quê? É o aumento acelerado e exagerado do efeito estufa, que está alterando o clima do planeta. Ou o clima está igual quando vocês eram crianças? A primeira vez que você se lembra da vida assim.
Eu lembro bem, então, falando de insolação, ó, de camada de ozônio, de tudo isso, de mudanças climáticas, eu me lembro bem quando eu era moleque, né? Eu nasci e me criei em Camusim. Sou de Camusim, aí vim morar aqui tem um tempo já, sabe? Aí, mas eu lembro quando eu era moleque, era assim, ó, a recomendação nas propagandas de protetor solar era assim, ó. Evite pegar sol sem protetor solar entre 10 horas do dia e 4 horas da tarde. Era assim que eu ouvia na época. Aí passou o tempo. Hoje em dia, se você ver a recomendação é assim, evite pegar sol sem protetor solar. E evite mais ainda pegar sol até com protetor solar de 10 horas até 4 horas da tarde. Né? Por quê? Porque a insolação tá máxima. Meu amigo, basta tu dar uma volta no centro aí, meu amigo. Quando tu chega em casa, tu pegou foi uma pizza, não é não? Só comigo que acontece isso? Né? Tu anda na sombra, é bom demais, né? O clima tá bonitinho, tá nubladinho, gostosinho, Ave Maria, que massa, tu bota até um casaco, né? O povo de Sobral, né? Eles, né? É o sonho do pessoal, ou morar na serra ou na praia, né? Porque friozinho, bum, casaco, né? Eu olho assim, tá tão frio assim, será, né? Mas enfim, deixa, né, o pessoal sonhar, o pessoal ser feliz. Ó. Não, mas no ar-condicionado eu entendo. No ar-condicionado eu entendo. Porque no ar-condicionado a galera passa frio mesmo, assim, né? O pessoal só não é acostumado, né? E tal, enfim. Então, gente, isso aqui é o que a gente tem pra ver sobre a atmosfera. Bora fazer questão? Faz aí, ó. Bora fazer a oitava. Dá pra fazer a oitava, dá pra fazer a nona, dá pra fazer a décima, dá pra fazer a 11ª, mas vamos pra oitava, nona e décima aí por enquanto. Dá uma lida nelas aí bem rápido pra gente depois comentar, ver qual que tu marcaria se ela aparecesse na tua prova. Bora, pessoal de casa. Não cochile no ponto. Oitava, nona e décima do material. Quero que tu tente responder elas agora. Faz a 8, 9, a 10, já deu certo? Tá, rapaz, mas essa mulher é competente demais. Então bora embora, né? Tu é doido. Tem até um susto aqui. Bora. 8, a 8, né? A 8, oh meu Deus, a 8, né? Oh. Quais são os dois principais gases que compõem a atmosfera? Não vai de... olha, a gente não pode também menosprezar as questões, não, né? Aí que aparece um negócio desse, pelo amor de Deus, não é o item A, né? Hidrogênio e o oxigênio, muito bem. Nitrogênio, né, e oxigênio.
Oitava, nitrogênio e oxigênio. Item A, né? De I love you. Quando eu cheguei em Sobral, tinha um negócio que meio que acabou com o tempo, né? Que era aquela americanização de Sobral, né? Até placa de stop eu já vi aqui, pessoal. tinha umas ruas aqui que tinha placa, era stop, não era pare não, era stop, né? Ainda hoje, né? Avenida é Boulevard, né? Tem umas coisinhas. Tinha aqueles ônibus, né? Escolar, era engraçado. Eu cheguei aqui, eu ficava besta, né? Não sabia se estava na França, nos Estados Unidos. Eu ficava doido. Espera aí que eu perdi aqui meu norte aqui, só um minutinho. Deixa eu me achar aqui. Vamos nós. Ó, a próxima é o seguinte. A estratosfera possui um importante mecanismo de filtragem dos raios solares que atinge o planeta Terra, né? Essa aqui é a 9. Esse mecanismo é chamado de quê, pessoal? Camada de ozônio, né? De novo, item A. Item A de I love you. 9A. 9A. Bora nós. Décima questão. Em agricultura é amplamente utilizado o plano de rotação de culturas. Eu já te falei sobre isso, né? Os caras, ninguém planta duas vezes, ai meu Deus, mandioca, né? No mesmo chão. Por quê? Porque é tão loucura, tu vai acabar com a terra. Quando tu planta mandioca, tu tira tudo da planta. A mandioca é a raiz. A planta, o que os caras fazem? É a maniva, né? Que chama. Os caras moedam pro gado, faz um bocado de troço com aquilo. Aí então tu tira tudo, o chão fica pobre. Aí, que os caras, aí vem a cultura, que é safo também, né? Às vezes a cultura desenvolve conceitos muito espertos. Aí os caras vão e rotação de cultura. A próxima planta, a questão diz, ó. Nessa rotação de culturas, né? Onde diferentes espécies vegetais são sucessivamente cultivadas em um mesmo terreno. Nesse processo, muitas vezes são cultivadas o quê? Leguminosas. O que que são leguminosas? Se tu não sabe, anota. É o quê? Feijão, milho. As que a gente usa aqui, né? Para fora aí o povo usa o que mais? Ervilha, que não é tão comum aqui, mas também é uma leguminosa. Então anota, não sabe, anota. Pois estas plantas se associam a quê? Se associam a bactérias e enriquece o solo de compostos sulfurosos. Sulfurosos é de enxofre, tá? Não. Bactérias que enriquecem o solo de compostos do que, pessoal? Nitrogenados. Muito bem, muito bem. É a 10. É B de bola, né? 10, B de bola. Bora agora. Ela já fez a 11, mas quem não fez, dá uma olhada na 11. Na 12. Na 11 e na 12, vai. 11 e 12, que aí a gente vai para as de ecologia, que são aí as finais. Para a gente encerrar e ir para casa, ou nós vamos sextar por aí. Vamos para. Ai, vai sextar aí, velho? Rapaz, você vai pra onde, rapaz? Você vai pro seu terceiro turno? Eita, peste. Eu tô no meu terceiro turno agora. Eu dei aula até 6h30. Aí fui em casa, fiquei sentado. Não fiz nada, fiquei sentado pensando na vida, sabe? Não tirei nem um cochilo. Aí tomei um banho e vim pra cá. Você está aonde, né? Oh, meu Deus. Houve um sequestro de grande repercussão. Belíssimo. Fecha, macho.
Confirmar a data já, meu povo? Ainda não? Não sei. Não, eu tô perguntando, né, que eu também acho isso, né? Tô sabendo disso. Entendi. Eu achei muito estranho isso, sabe? Aí no sábado de aleluia nós vamos se juntar num aulão, é? Ah, entendi. Pra ser... Ah, entendi. Entendi. Quem tinha que se inscrever já tá inscrito já, né? Eita, peste. Tá chegando a hora, meu povo. Vai ser legal. Pois sim, mas no sábado de aleluia nós vamos se encontrar no aulão, né? Vocês vão? Eita, peste. Vai ser legal. É sim, o aulão da aprovação. Quem não for, já sabe, né? Aí, professor, eu vou perder. Vou deixar... Ó, eu quando eu estudava, né? Aí eu vim de Camusim pra cá, pra Sobral, né? Aí o primeiro impacto assim cultural foi aulas dia de sábado de manhã, sabe? Rapaz, eu ia numa falta de vontade tão grande, meu povo. Eu botava assim um calçãozinho tectel, sabe? Pegava uma caneta e um lápis, enfiava de um bolso, o celular, R$ 2 pro bandido, né? Um caderno que eu tinha próprio para essas aulas, sabe? E ia, sabe? De chinela havaiana, parecia, sabe assim? Cara, uma falta de vontade. Aí, passando o tempo, o meu colégio começou a trazer uns professores de domingo. Só que eu já estava no 3º ano, me preparando para o vestibular, né? Aí eu ia, não era porque eu queria assistir a aula, eu ia simplesmente por peso na consciência, sabe? Eu pensava assim, e se no diabo dessa aula, né? Um filho de uma mãe que tá lá dando aula, falar um negócio que vai cair, e eu não tá lá. Eu perder, tu tá entendendo? Eu ia quase, o que eu podia ir, eu ia, sabe? O que dava certo, eu ia. Ai, meu Deus do céu. Acontece. Tensão, prova, né? Aí dá certo, lá nós vamos relaxar. Vocês estão nessa mesma pegada? Aí dá certo, vai dar certo. Vamos lá. Bora, foi a 11 a 12 já foi? Bora nós. Olha só. Deixa eu só abrir aqui. Peraí que eu tô... Ó. A existência da vida no planeta Terra está associada a um fenômeno natural, o qual permite o equilíbrio térmico na atmosfera por meio da reflexão e absorção dos raios solares. Se esse fenômeno não existisse, a temperatura média da superfície terrestre seria de menos 18 graus Celsius. O calor é ruim? É. O frio também mata, tá? Esse fenômeno natural ao qual a informação se refere é denominado o quê, meu povo? Como é que a gente chama? Delícia, cara. Rapaz, vocês vão acertar esse negócio aí. Efeito estufa, bem de bola. Na 12, ele diz assim, ó. 12. Ninguém duvida que o problema essencial da mudança climática seja o aquecimento provocado pelo efeito estufa. Pior que muita gente duvida, né? Ele tá dizendo no contexto de quem acredita, né? Nem que sejam gases como o vapor da água, dióxido de carbono e metano, os principais causadores do aumento da temperatura ambiente, uma função que é, aliás, positiva. Se não ocorresse, a humanidade nem sequer existiria, pois a temperatura média do planeta seria 33 graus inferior à que temos. Um dos principais problemas desencadeados pelo efeito estufa diz respeito a quê?
Pronto. Não é o aquecimento desigual, né? A sua responsabilidade na determinação pouco precisa das estações de ano, nada a ver. A revisão das unidades climáticas que o aquecimento terrestre fomenta, resposta D de dado. E eu não estou anotando, né? Diz aí para mim, me ajuda aí. A 11 foi o que? A 11? 11B e 12D. Vamos agora para ecologia. Para a gente encerrar nossa aula. Na ecologia, a nossa aposta é em quê? Conceitos. Eu quero cair, cara. Conceitos. Saber o que cada um significa. Vamos lá. O habitat é o que, meu povo? O habitat é o endereço, é a casa, né? É o endereço. É onde a gente encontra o ser vivo no meio ambiente. É o endereço dele. É o endereço. Tá certo? Lembra disso. O nicho ecológico é o quê? É o trabalho, né? O emprego, a profissão. Boa palavra. É a profissão, ou seja, é a função que ele desempenha no meio ambiente. É o que ele vai fazer no meio ambiente. Ele é um predador, ele é um consumidor primário, secundário, ele é um decompositor, ele é um predador de quê? Né? Ele consome o quê? Ele é um herbívoro, ele come que tipo de planta? Lixo ecológico. População é o que, meu povo? População. População, tu lembra? A palavra-chave é essa aqui, ó. Mesma espécie. É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local, no mesmo intervalo de tempo. Então, população não é só população humana. Existe a população de gatos, de Sobral, existe a população de cachorro, existe uma população que eu amo de paixão, que é a população de muriçocas, né? É uma Existe essa daí também, que tem um monte de gente pegando dengue, né? Não é, cara. Fazia tempo que eu não ouvi falar, assim, não ouvia tanto falar de dengue quanto eu tenho ouvido nos últimos dias. Vira e mexe, aparece alguém, não, eu peguei dengue. Ah, depois que eu peguei dengue, tá, né? Tá. Não é, cara. O antes e o depois da dengue. É igual a pandemia, né? Tem o antes e depois da pandemia. Quando a gente quer dizer que o negócio faz tempo já aconteceu, né? Que na cabeça da gente a pandemia durou uns 5 anos, né? Aí, 5 anos foi 2020, né? Aí 2021 foram 2 e um só, né? 2021. Aí 2022 as coisas começaram a voltar mais ou menos, né? Assim, a gente, né? Aquele impacto, né? Aí 2023 agora parece que voltou, né? Tá mais firme no chão, né? Aí 2020, né? A gente diz assim, não, é antes da pandemia. Isso aí foi antes da pandemia, faz tempo. Foi antes da pandemia. Antes. Ó. Então, os indivíduos da mesma espécie, população. População da mesma espécie. Comunidade é o quê? Conjunto de populações, né? Conjunto de populações. Chamada biocinese. Conjunto de populações. Populações. É a biocinese. Também são os fatores bióticos, né? Aí quando a gente fala de fatores bióticos, a gente chega no ecossistema, que é a junção dos seres vivos, que são os fatores bióticos, mais os abióticos, que é o quê? Temperatura, pressão, clima. Tudo que a gente cita aqui, né, e um influencia no outro. Temos os ecossistemas. Aí quando a gente junta todos os ecossistemas que existem, né? O conjunto de ecossistemas, nós temos a biosfera. Ecossistemas. Esses termos vão evoluir, né? Por quê? Porque a gente está encontrando cada vez mais evidência de que existe vida fora da Terra, né? Talvez não vida como o cinema espera, né? Que é um ETzinho, né? E tal. Eu, quando era criança, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade de encontrar um ET. Né? Eu tinha vontade de encontrar um ET. Morria de medo, mas eu tinha vontade, entendeu? De encontrar um ET. Por quê? O que eu ia fazer com o ET? Sei lá. Né? Tem que perguntar pro Alan daquela época. Não faço ideia. Bora fazer questão? Bora? Vamos lá. Faz aí. Agora nós temos que dar 13 a 20. Eu vou com vocês pra gente... senão não vai dar tempo. Bora.
bora, rapidão, vamos lá. Ó, a 13 diz assim, ó, a gralha do cerrado, aí diz o nome da espécie em latim, é uma espécie que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, características físicas, né, que ele está dizendo do bicho. Parte posterior do pescoço e garganta preto, barriga e ponta da cauda branca. Aí ele diz assim, ó, alcança 35 centímetros de comprimento. Ele diz assim, ó, a espécie é onívora, né, igual a gente, come de tudo. E sua ampla dieta inclui insetos, semente, pequenos répteis, ovos de outras aves. Gente, ele está descrevendo o quê? O hábitat, o nível trófico é onde ele está na camada, na cadeia alimentar, né? Ele está descrevendo o quê, meu povo? O que é isso aí? Nicho ecológico, D de dado. 14, D de dado. Desculpa, 13, obrigado. 13, D de dado. Vou para 15. Vou para 14. Foi mal. Ó, há espécies de inseto, como por exemplo o Aedes aegypti, nós estávamos falando do danado agora há pouco, né? Em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Ó. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Né? A fêmea que transmite a doença, inclusive, não é isso? Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea, eles vão ter o mesmo nicho? Não, né? Eles vão ocupar nichos ecológicos diferentes, porém, eles vivem no mesmo lugar, eles têm o mesmo hábitat, né? Ou habitat. Beleza? Show de bola. Letra A. 15. 15. Suponha que um terreno coberto de capim gordura vivam saúvas, gafanhotos, pardais e ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região está presente o que, gente? 6 populações, né? Vamos ver. Capim gordura, né? Saúva, gafanhoto, pardais e rato do campo. São só 5, né? Tem 2 comunidades? Não, só uma comunidade, né? Que são 5 populações. Então a resposta é C de casa. 5 populações. Então, agora sim a 15, né? C de casa, né? E a 14 foi A, não é isso? 14A, 15 C de casa. Bora nós. 16. No Pantanal, muitas espécies de insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. Embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos, representados pelos seres vivos, que vivem no mesmo ambiente, constituem o que, meu povo? Ele não falou várias espécies aí? Quando a gente junta várias espécies, a gente junta várias populações. Então ele falou de quê, meu povo? De uma comunidade, tá? Comunidade. Lembra, o fator biótico é a comunidade, tá? A junção de seres vivos. Alguma dúvida nessa aí? Enrolou aí essa? Não? Pois vamos, ó. Se tiver qualquer coisa, fala. Então é D de dado, tá? D de dado. 16, D de dado. Bora agora para 17. 17. Qual a afirmativa correta? O local do ecossistema onde vive uma espécie é denominada de habitat? É isso mesmo, não é não? População são um conjunto de indivíduos geneticamente iguais? Não, né? Aí tem que para ser população tem que ser uma ruma de irmão gêmeo, né? C. Comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie? Não, espécies diferentes, né? Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de população de um ambiente? Não, isso é comunidade, né? Então a resposta realmente é o item A. Vamos para 18. Vamos lá, estamos chegando perto, tá acabando, relaxa. 18. Questãozinha da UES, ó.
Considere as seguintes definições. Aí ele quer que a gente diga o que é cada uma, né? Vamos lá. Ó. Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie. Falou mesma espécie, vivendo na mesma área. O que é isso aí, meu povo? População, né? População. Ó, 2. Conjunto de todas as populações que ocorrem em determinada área. Conjunto de populações é o quê? Comunidade. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres é o quê, meu povo? Biosfera. Resposta D de dado. Questãozinho S. D de dado. 19. Outra questãozinho S, ó. O recurso, o uso, né, irresponsável dos recursos naturais do planeta pode afetar de forma drástica as gerações presentes e futuras dos seres humanos. Em função da ecoeficiência, a alternativa da sustentabilidade para que tenhamos disponíveis no presente e no futuro os recursos naturais não renováveis, o uso de recursos renováveis como energias alternativas é uma das ações que podem melhorar a nossa qualidade de vida. Ao se falar em sustentabilidade, qual é o tripé da sustentabilidade? Eu coloquei essa questão aqui, gente, isso aqui é um chute meu, tá? Eu já vi algumas questões da UES repetidas, cobrando exatamente essa mesma coisa. Qual é o tripé da sustentabilidade? O tripé da sustentabilidade, a sustentabilidade que é o quê? Que é o desenvolvimento econômico, basicamente, mas sem precisar esbagaçar o meio ambiente, né? Então o tripé é o quê? É a gente, sociedade, o meio ambiente e a economia. Resposta D de dado. Beleza? Por último, saideira, né? Para nós ir para casa, ou sextar, ou trabalhar, enfim. Assinale aqui não representa um problema ambiental. Não representa. Caça de animais silvestres? Representa, né? Mexe com o meio ambiente. Retirada da vegetação nativa? Sempre é um problema. Infiltração da água da chuva no solo. Isso não só não é um problema, como é o que salva a gente aqui, né? Quando a gente precisa de água, a gente sempre cava poço e encontra água. Então a resposta é o C de casa. Pessoal, tanto o pessoal de casa quanto o pessoal aqui presencial, eu queria agradecer a presença de vocês, a disposição, vocês estão sendo verdadeiros guerreiros. Na sexta-feira, tão cansativo, eu vim para cá estudar e a gente está junto nessa, né? Tanto trabalhando quanto empenhados e torcendo pela aprovação de vocês. Obrigado pela paciência e por tudo aí. Valeu, galera. Boa prova a todos, a gente se vê no aulão. Valeu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like